Olá, tudo bem? É um prazer muito grande. Receba um forte abraço, você que está aí me assistindo, e um beijinho no coração. Gratidão a todas as pessoas aqui do Brasil e do exterior que estão agora em qualquer lugarzinho aí com o celularzinho na mão me assistindo. Um beijão, tá bom? E eu vou responder hoje uma pergunta bastante recorrente aqui no canal, que é de uma seguidora bem antiga, a Malu Dávila. Malu, um grande beijo para você. Eu achei a sua pergunta muito interessante, por isso então eu trouxe ela aqui para dividir com as outras pessoas, porque vai ajudar muita gente. Então vamos à sua pergunta? Pretinha, o certo é aplicar a coloração primeiro no comprimento e depois na raiz, para não ficar com a raiz mais clara? Eu sempre tenho medo que fique marcado. Por exemplo, quando você aplica a coloração só na raiz, o correto é primeiro aplicar na raiz e depois tonalizar? Sempre tenho medo da raiz escurecer o comprimento. Bom, antes de começar, deixa eu me apresentar a você que ainda não me conhecia, chegou aqui agora pela primeira vez. Eu sou a Pretinha, do canal da Pretinha, e aqui tem dicas profissionais de cabelo. Bom, Malu, pintar a raiz ou o comprimento primeiro para que a raiz não fique mais clara. Bom, nós só vamos analisar esse tipo de procedimento se o cabelo for virgem. O cabelo tem que ser 100% virgem, natural, para poder nós pensarmos nesse tipo de consequência. Porque se o cabelo é colorido já, ou já tem algum tonalizante, ou já tem algum produto, seja ele com amônia, sem amônia, como for, natural, tem algum processo feito nele, aí então já não temos nem como considerar isso, porque coloração não clareia outra coloração, então não tem como nós analisarmos aí. Mas se você vai colorir um cabelo 100% natural, você vai começar desde a raiz, vai começar aplicando desde a raiz até as pontinhas do cabelo. Vai começar pela nuca, que é uma região mais fria, vai aplicar ali até o final do fio, depois você vai avançando para a frente da cabeça da pessoa, né? Ou da sua cabeça. Quando você vê que ficou um pouquinho mais claro a raiz, muitas vezes nem está mais claro, mas é porque a luz reflete direto de cima e você tem a impressão de que a raiz está mais clara. Então, se por acaso isso acontecer, depois que você coloriu todo o cabelo, você pode tonalizar somente a raiz. Pode aproveitar que está com o cabelo úmido ainda e tonalizar então com o tonalizante ou com a sua coloração que você acabou de usar com a X de 10 volumes. Aí você tonaliza ali só com a base. Então, dando um exemplo, você usa lá 7,43. Aí você coloriu e ficou mais claro a raiz. Agora você pega o 7,0, que é sempre aconselhável utilizar junto, e aí você vai fazer a neutralização agora com a base, somente a base na raiz com a X de 10 volumes, já vai escurecer ali um pouquinho da sua raiz. Aí vai do seu gosto. Se você quiser usar um tom mais escuro também pode ser. É sempre mais bonito e charmoso uma raiz mais escura do que mais clara, né? Mais clara fica meio esquisitinho. E quanto a você dizer que tem medo que fique marcado, não ficará marcado se fizer esse procedimento, tá? De tonalização depois disso. Agora, quando nós temos brancos, aí então o processo tem que ser feito com a pré-pigmentação, que eu falo bastante aqui no canal, e eu tô deixando o link aqui, ó, para você assistir como colorir o cabelo branco, tá? Para você fazer com que peguem todos os fios brancos bem direitinho e aí, consequentemente, fazendo esse processo de cobertura de cabelos brancos, a raiz já vai ficar um pouquinho mais escura que o restante. Quanto a puxar, essa não é a sua pergunta, mas eu vou aqui enfatizar, porque acontece muito isso, eu leio as mensagens, né? Eu sei que isso acontece muito. O fato de muitas pessoas escreverem dizendo: o meu cabelo está ficando mais escuro nas pontas, por quê? É acúmulo de pigmento. Sempre quando nós vamos retocar uma raiz, agora já entra na tua segunda pergunta, nós vamos retocar a raiz, nós vamos retocar só a raiz, nunca o comprimento do cabelo. Quando nós estamos colorindo a raiz, seja para cobrir brancos, ou seja porque você já pinta o seu cabelo faz tempo, então você tem que fazer o retoque, coisa e tal. Você vai fazer na raiz
o retoque. Nunca nas pontas. Você está utilizando lá uma coloração lá, vou dar o exemplo de novo, de 7,43, mas pode ser qualquer tom, tá? Pode ser 6,1, pode ser 7,7, pode ser 6,7, não importa, tá? Você está lá utilizando com um X de 20 volumes para colorir a sua raiz, ou talvez para cobrir os seus brancos. Tá, usou lá o X de 20 volumes. Aí você pega e puxa para as pontas, saturando esse cabelo. Porque a oxigenada, quanto maior volumagem, mais abre a cutícula, mais estende esse fio e causa mais danos ao cabelo. Então, se você ficar passando, toda vez que você colore a sua raiz, uma vez por mês, digamos, você passa para as pontas, você está saturando esse cabelo e está pigmentando demais. Aí há uma saturação de pigmento nas pontas, por isso que as pontas vão ficando mais escuras. Então é muito, muito normal você ver uma pessoa que está usando um cabelo acaju, por exemplo, ou vermelho, que é o que mais acontece, né? Ou marrom, e a raiz está mais clara e as pontas estão quase pretas. Por que que isso acontece? Justamente pelo que eu acabei de falar. Então, qual é o correto? As pessoas pensam que tem que passar nas pontas para emparelhar e para deixar a cor viva novamente. Você colore a sua raiz e aí, se tiver que passar para as pontas, que nunca é necessário, porque na hora de lavar você já pode fazer uma massagenzinha ali rapidinho, isso ali, o pouquinho que você faz já altera um pouquinho, dá aquele brilho da cor novamente, né? Agora, o correto mesmo seria, também já tem um vídeo falando sobre isso, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui linkado também, tá? É você, então, acabou de colorir a raiz, você pega um tonalizante do mesmo tom que você está usando, com a sua emulsão, um tonalizante de boa qualidade, e aí você faz ali uma tonalização nas suas pontas. Pode fazer nesse momento um banho de brilho, isso é, o tonalizante, a sua emulsão e uma máscara de hidratação. Aí você passa ali todas as suas pontinhas, meio e pontas, e você vai fazer uma tonalização no seu cabelinho, tá bom? Sem precisar ficar assim, saturando esse cabelo com oxigenada de 20 ou de 30, de 40 volumes, certo? E aí, quanto ao colorir a raiz e depois na hora de lavar, escurecer as pontas, isso só acontece se você, na hora de lavar, molha o cabelo, passa para as pontas e fica massageando um pouco ali o cabelo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ou puxa nos últimos 5 minutos, né, que muitas pessoas fazem isso para as pontas, aí pode escurecer sim. Então é por isso que eu tô falando que o certo seria você tonalizar, e tonalize com uma máscara junto, que é para perder um pouquinho da força e fazer só aquele banho de brilho da cor. É o mais certo, certo? É o mais certo, certo? Então, se você não deixar pausado, não deixar parado nas pontas, não vai escurecer. Esse é o medo muito frequente de quem tem mechas. Tem mechas clarinhas, eu tenho medo de pintar minha raiz e escurecer nas mechas. Não escurece. Se você lavar rapidamente, não deixar parado nas mechas, não tem por que escurecer. Porque a coloração precisa de um tempo. Se você deixou agir na raiz o tempo que o fabricante indicou, já evaporou, já oxidou. Então, quando você lavar, não vai mais alterar a cor do comprimento. Agora, se alterar, será assim coisica de nada, e lavando 1 ou 2 vezes, clareia ou sai tudo novamente, ok? Muito obrigada, tudo de bom para você e beijo no coração.